A história começa com um rapaz comum que havia acabado de ser dispensado do serviço militar obrigatório. E de repente, quando estava de boa ali no seu quarto, ele foi levado para outro mundo. Deixando o lar para morrer sozinho, ele continuou com o objetivo de sobreviver e ficar ainda mais forte em um mundo com vários tipos de monstros. O problema é que o tutorial, que deveria ser seu sistema de ajuda para sobreviver nesse mundo, fica bugando o tempo todo. O nome do infeliz é Ryu Hanbin. A história começa dizendo que esse mundo se chama Telha Ratna. Ratna, alguma coisa assim. Você foi selecionado como o escolhido. Seu objetivo é sobreviver e ficar mais forte nesse mundo. E de repente, Ryu é atacado por um cão medonho. Caindo no chão, Ryu é jogado longe, se soltando da mordida. Ainda muito confuso, se perguntando onde está, ele segura uma pedra. O cão, esquisito, parte para cima dele, mas Ryu consegue dar uma pedrada na cabeça dele. Ryu, apavorado, se pergunta se ele conseguiu derrotar o cachorro medonho. Mas não, uma pedrada não seria o suficiente. O que Ryu conseguiu foi deixar o cachorro ainda mais irritado. Para trás! Por quê? Por que raio você está me atacando? Perguntou Ryu. O quê? Instruções? Aquela espécie de monstro com quem Ryu estava lutando era um cão infernal nível 1, um monstro de baixo nível em telha. Aquela criatura possui força equiparável a um homem adulto sem itens, ou seja, você ou eu aí num dia comum. Confuso, Ryu então começa a receber informações do jogo e começa a entender que pode estar em um. Então é mostrado como era a vida de Ryu. Ele acordava todos os dias ao meio-dia e se perguntava se era preguiçoso demais, né? O cara acordava meio-dia e ainda se pergunta se é preguiçoso demais. Ele tinha sido liberado do serviço militar obrigatório há 3 meses atrás. E se sentia que tinha motivos bastante para relaxar um pouco. Ryu pensava que depois que ele saísse do exército, ele poderia se tornar uma parte ativa da sociedade, tipo, trabalhar. Mas nos últimos 3 meses foram só um mar vazio para ele. Nada mudou, mesmo nos 2 últimos anos em que passou servindo. Essa era a realidade. Daí o cara tá lá, comendo a batatinha dele e de repente começa a sair uma fumaça estranha embaixo dele. Daí ele entra em desespero. A fumaça começa a entrar pelos seus olhos e pela sua boca, até que de repente ele desaparece. Cara, essa cena foi muito agoniante, cara. Você tá doido. Então, em um tipo de sala de espera, surge uma voz dizendo que todos os escolhidos tinham sido reunidos. Eu morri? Ryu se perguntava. Então, a voz continuava. São só esses? Ouvi dizer que haviam 7 bilhões de candidatos. Ryu, de quem é essa voz? Será que é Deus? Não consigo ver nada. As vozes diziam, foi justamente por termos 7 bilhões de candidatos que conseguimos achar tantos escolhidos. Faz sentido. Transmita as instruções a todos os jogadores. Tem certeza que podemos fazer assim? Não seria meio artificial demais? Vai servir como motivação e ajuda bastante para julgar a situação em que estão, até porque já testamos isso com os escolhidos anteriores. Entendido. Iniciando transmissão de instruções. Ryu é atingido em cheio por uma luz e isso o faz gritar com muita dor. Caindo em uma escuridão, as vozes dizem que algo de errado aconteceu. Ops! Acho que cometi um erro. Parece haver um erro nas instruções. Tanto faz, foi só com uma pessoa. Escolhido número 398, iniciando o transporte dimensional. Depois de vermos como Ryu foi parar naquele mundo, voltamos e Ryu com muita raiva golpeava várias vezes a criatura, ganhando em seguida experiência. Mesmo não fazendo muita coisa na vida real, Ryu sente saudades de sua vida e de seus pais. Ele lamenta porque foi liberado há apenas 3 meses e que nem ainda arranjou uma namorada. Ryu recebe um aviso. Perigo. Você tem menos 5% de chances de sobreviver em Delha, com as suas habilidades atuais. Muito frustrado, em frente a Ryu surge a opção.
deseja encerrar sua vida? Dá a entender então que várias pessoas foram retiradas do mundo real para pararem em outros mundos contra as vontades delas, e que elas precisam lutar contra monstros para sobreviver e ganhar experiência. Ryu estende a mão para apertar o botão, mas ele recusa, porque não sabe se apertar o botão, eles os mandarão de volta para casa. Ele começa a entender que não teriam sequestrado ele se planejasse os mandar de volta para casa depois que morressem. Então ele se levanta e instantaneamente a força dele é aumentada. Um painel seletor surge na frente dele, dizendo para ele escolher uma classe. Ryu, já otimista, começa a escolher e vê que fazer isso na vida real não é nada divertido, só em jogo mesmo. Ele acha que o combate à distância é a melhor opção e escolhe ser um mago. Só que essa seleção foi rejeitada, porque ele não tem a capacidade necessária para essa classe. Então ele escolhe a classe do espadachim mágico e de novo é rejeitado. Vendo que não tinha mais opção, ele escolhe a classe do curandeiro e é rejeitado. A única opção que restou para ele ali foi se tornar um guerreiro. E não sobra nada pro Beta. Na hora de escolher uma arma, afobado, ele senta o dedo na opção de usar uma lança. Peraí, e você? Já sentou o dedo no like? Lá ele. O cara só queria a lança e mais nada. Ele clica na lança e cai uma espada. Esse sistema é tudo bugado, cara. Agora armado com uma espada e não uma pedra, Ryu começa a praticar. Só que o cara é todo desengonçado. Ele começa a desferir um golpe com a espada e cai no chão. O cara é todo sem jeito pra isso, cara. 7 dias se passaram. Ryu constantemente perguntava ao tutorial o que ele poderia fazer para voltar para casa. Só que só tinha silêncio todas as vezes. Novamente, Ryu está em uma luta com outro cão infernal. Ryu, aos poucos, vai entendendo como funciona aquele mundo. O cão se vira para ir embora, mas Ryu, como um besta, insulta o cachorro, xingando ele e o chamando de covarde. O cachorro vira e olha para ele com uma expressão de ódio. Ryu aproveita essa oportunidade e parte para cima dele com muita força, mas o cachorro desvia facilmente do ataque de Ryu, chegando até a rir da cara dele. O cão parte para cima dele, mas Ryu ele se acalma e precisamente usa uma habilidade estocada, exterminando a criatura na hora. Depois de vencer e com a cara toda lascada, todo quebrado, ele ganha a habilidade de estocada e outras melhorias também, e chega a subir de nível. Depois da luta, Ryu se abriga em uma caverna. Ele consegue fazer fogo, ele faz um churrasco e vê no sistema todos os nutrientes essenciais que aquela carne possui. Ele também vê que esse lugar foi feito artificialmente, né? Ele começa a entender que esse lugar foi feito artificialmente, porque as presas e as garras do animal foram inutilizadas após o falecimento dele. Ele ainda diz que tem um motivo por terem levado ele para lá, mas não havia motivos para manter ele preso lá. Ryu se pergunta onde será que os outros escolhidos foram mandados. Logo depois da pergunta, uma tela abre em sua frente e estava escrito lá que ele poderia sair de sua área atual e que se ele conseguir subir de nível, poderia se encontrar com os outros escolhidos que se encontram nas montanhas rochosas, assim que ele chegasse ao nível 5. O sistema joga tanta informação para ele que ele acaba tendo um mini surto. O sistema diz que lá é uma zona segura, entre aspas, né? E que lá as taxas de morte são muito baixas e o ganho de experiência é otimizado, que a zona está repleta de monstros de nível baixo. Então, o sistema começa a dar um monte de instruções para ele. Basicamente, se ele conseguir chegar ao nível 5, ele conseguirá seguir para a próxima área. Daí então, ele poderá formar grupos com outros jogadores e chegar ao nível 20.
Não sabemos o que o aguarda quando ele chegar no último nível.